Oi, gente! Boa noite, boa tarde, bom dia, depende da hora que você tá aí nos assistindo mais uma vez aqui no podcast do Estúdio Realize. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, mais um dia, trazendo um super convidado aqui para vocês. A gente vai ter uma troca muito bacana e espero que vocês gostem. Já aproveita. Se você está aí nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar um like nesse vídeo também. E nosso convidado de hoje, gente, é o Anderson Silveira. Anderson, um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse dia. Hoje a gente vai ter uma troca bem bacana. A gente vai falar sobre sua história de vida, sobre a área que você atua, que é o empreendedorismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o empreendedorismo raiz, de fato. Isso aí. Fala um pouquinho sobre a sua história, se apresenta aí para quem está nos assistindo. Bom, vamos lá. Primeiramente é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Estar participando. E vamos lá. Bom, me chamo Anderson Silveira. Vou tentar resumir um pouquinho aqui da história, senão a gente vai ter que fazer episódio 1 e episódio 2, um para a história, vários, ou vários, quem sabe. Mas enfim, eu comecei... Vamos falar de empreendedorismo, Eu acho que eu comecei com 13 anos de idade, Porque eu cheguei a fazer lavoura por um tempo, eu vendi picolé e por opção, Foi uma coisa que a gente, graças a Deus, não precisava, Não precisava ajudar em casa, Mas era uma coisa que desde cedo sempre chamou a atenção, Então, os pais não exigiam, mas também não proibiam, Isso foi muito bom, Isso foi muito bom. E aí a gente foi seguindo, passou um tempo, eu entrei pro Senai, fiz Senai, saí do Senai, passei a trabalhar em fábrica, fiquei um tempo nessa fábrica, saí, fui para outra fábrica. Quando foi em 2007, eu saí desse segundo emprego e surgiu a oportunidade de começar a empreender de fato, Foi onde eu entrei de sócio na Freweb, que é a empresa que eu pertenço hoje, e a gente começou um trabalho assim de empreendedorismo na área de digital, de site, marketing digital. Mas vou fazer um parênteses aqui, Isabela, que eu acabei pulando uma coisinha, nesse período, ainda quando eu trabalhava em fábrica, foi em 99, meu pai tinha aberto uma mercearia há 3 meses, veio a falecer 3 meses depois, e eu resolvi assumir aquele empreendimento. Um empreendimento com 3 meses, com praticamente nada na prateleira e só conta para pagar, Porque era recém-aberto, então toda a parte de estrutura, montagem, compras estava ainda a vencer e não tinha mercadoria. Então eu me vi numa situação, que eu tinha acabado de perder o pai, a minha experiência era só de fábrica, eu nunca tive experiência de empreendedorismo, então eu acredito que ali foi o nosso primeiro, o primeiro contato de fato com o empreendedorismo, com desafios do empreendedorismo. Então, assim, lógico, não vou ficar aqui narrando tudo, senão a gente vai ficar aqui o tempo inteiro. Mas foi uma experiência muito interessante, muito legal, porque muitos desafios foram surgindo ali e a gente foi... aquela história de trocar a roda do carro andando, E sem saber dirigir. É bem isso, Então, ali, realmente, a gente aprendeu, realmente, na marra, sobre empreendedorismo. Depois de um ano, mais ou menos, a gente começou a rodar um pouco melhor, começou a comprar de distribuidor, a coisa começou a querer funcionar. Nessa ocasião, a minha esposa ficava lá. E aí teve uma onda de assaltos na região ali. Assaltaram a mercearia um pouco antes, depois assaltaram um pouco depois, isso há 25 anos atrás. E eu tinha que tomar uma decisão, Ou eu saía da fábrica e ficava lá, para não deixar minha esposa sozinha lá, ou eu fechava o empreendimento. Fechei o empreendimento. Foi a escolha que a gente fez na ocasião. Certo ou errado, isso aí a gente não tem como saber. Até porque eu sempre falo muito uma coisa de empreendedorismo, Falo às vezes com nossos clientes, nunca se culpe pelo caminho que você não tomou. Porque isso é covardia com você mesmo. Porque você não pode comparar um caminho traçado por um caminho que não existiu. Você não sabe o que ia acontecer naquele outro caminho. Então o caminho que você tomou com certeza é o certo. E eu acredito, Anderson, que é muito o feeling do momento, realmente você está falando de uma época aí que Friburgo estava começando a se desenvolver. Quem tinha negócio aqui na cidade era visado, Tava tendo essa onda aí. Eu conheço nessa época aí vários casos, já ouvi vários casos realmente de pessoas que foram assaltadas nesse período, E é uma questão do feeling, da escolha. A gente nunca sabe. Você priorizou ali, no caso, a sua família, naquele momento. E muito bacana a sua fala, sobre a questão da escolha. Porque às vezes
quem está nos assistindo aí, né, pode já ter passado por algum desse momento de cobrar por não ter, talvez, continuado, trilhar um certo caminho, né? E ficar naquela dúvida. São escolhas. Empreender é escolha o tempo todo, né? E sem medo. Errou, faz parte, aprende e vai embora. Vai embora. Não existe a palavra desistir, né? Existe talvez a palavra recomeçar. Começar. Eu gosto muito disso. E né? persistência. Acho que persistência é muito importante também, né? Porque você recomeça e você persiste. E existem muitos memes de internet, né? Aquelas escavações, né? Quando está faltando um pouquinho para chegar, você desiste. Isso é a realidade. Né? Às vezes você desiste muito perto, né, de alcançar o objetivo. Sim. Então, empreender não é desistir. Você pode pivotar, você pode mudar, você pode, né, mudar o formato, ajustar o caminho, mas desistir jamais. Bacana, Anderson. E algo que talvez eu nunca tenha falado aqui, né, pelo menos nas minhas entrevistas, que eu falei até para você antes da gente iniciar aqui, que é algo muito forte, mas as pessoas às vezes romantizam muito o ato de empreender. Ou falar, vou começar a empreender. Até aparecer o primeiro obstáculo e ela sentir que não é assim. Hoje a gente está numa onda, né? Talvez seja... o número de empreendedores vem crescendo. Se eu posso dizer que é o maior indicador que nós temos é o século de hoje. Vem crescendo disparadamente. O pessoal está empreendendo ou montando uma empresa, né? E existe, talvez, uma diferença. A gente tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Sobre empreender e ter uma empresa. Exatamente. Fala pra gente sua visão. Uma coisa é você ser empreendedor, outra coisa é você ser dono de empresa. São coisas totalmente distintas, né? O dono de empresa é aquele que levanta, vou montar uma empresa e começa a montar uma empresa sem ter noção de onde ele está, para onde ele quer ir, como que ele vai chegar lá. Quando você fala de empreendedorismo, lógico, você tem que ter um certo planejamento, você tem que ter uma noção mais ou menos do mercado, você tem que conhecer a concorrência, você tem que entender o mínimo de investimento que você vai ter, né, para poder fazer aquilo ali funcionar, você tem que entender um pouquinho de atendimento, enfim, tem uma série de coisas que você tem que conhecer quando você fala em empreendedorismo, né? É até interessante dizer, né, que assim, não basta você conhecer do negócio, né, você tem que conhecer de negócio. Porque, por exemplo, né, você ser um chefe de cozinha não faz você o dono de um restaurante. Porque é legal, você sabe cozinhar, mas você sabe vender, você sabe atender, você sabe fazer um planejamento financeiro, você sabe fazer um plano de negócios, enfim. Então, tem uma série de coisas por trás que você tem que conhecer. Aí você descobre outros desafios. Por exemplo, muitas vezes você quer montar um negócio porque você não quer dever satisfação a alguém. Não quero dever satisfação, eu quero ter tempo, eu quero ter liberdade, né? E você descobre que você tinha liberdade quando você trabalhava, sei lá, numa fábrica, por exemplo. Que você pegava às 7, saía às 5 e a vida era sua. Exatamente. Né? Hoje em dia, isso mudou. Quer dizer, teve um tempo, né, que você fechava o escritório às 5, né? Hoje, com o celular, ele está com você 24 horas por dia. Então, assim, e o mercado é muito agressivo. Então, você, às vezes, você realmente precisa dar suporte, você precisa atender, você precisa estar presente. E você descobre depois que você tem que lidar, além do negócio, você tem que lidar com pessoas. Né? Então, você tem dificuldade de contratar, você tem dificuldade de treinar. Aí, quando você consegue contratar, você consegue treinar, você é pequeno, não consegue segurar, vem uma empresa maior e leva aquele profissional. Sim. Então, assim, existem muitos desafios, né, quando se fala em empreendedorismo. Sim. Disciplina, persistência, dedicação. E a dedicação mesmo, né? O empreendedor não trabalha 8 horas por dia. Né? Jamais. Jamais, é 12, é 14, vira à noite. Né? Quantas vezes já não virei noite, né? Para poder resolver algum problema, algum desafio, até para atender algum prazo. Né? Então, assim, faz parte do empreendedorismo. Faz parte do negócio, né? Faz parte do negócio. E aí é onde a pessoa consegue ter a percepção de fato, né? Se é aquilo que ela quer para a vida dela ou não. Exato. Muitos desistem, né? Muitos desistem. Por isso que muitas empresas fecham em até 2 anos. Sei lá, 70%, 80% das empresas, com até 2 anos elas fecham. Porque a pessoa descobre que, peraí, não é bem assim. Ou às vezes ela até tem vontade, mas não tem a capacitação. Então ela não consegue, ela se vê numa situação que ela não consegue sair, porque ela não tem ajuda, né? Sim. Então, o empreender também, às vezes, é necessário buscar ajuda, né? Ego quebra empresas, né? Então, assim, a pessoa ela tem que entender que, às vezes, ela não é essa fortaleza toda. Ela precisa de ajuda. Seja para poder fazer um planejamento financeiro, seja para poder fazer um investimento, seja para poder ajudar no marketing, para poder ajudar no atendimento. Enfim, você
precisa de alguém que tenha conhecimento, que tenha uma vivência, uma jornada, para de repente ajudar. E às vezes aquele gatilhozinho ali é a conta para dali a pouquíssimo tempo você voltar a andar sozinho. E é muito importante, pegando sua fala, Anderson, saber o time também de você deixar de ser o que às vezes eu falo que é o eu presa e começar a ver as suas maiores dificuldades, né? Porque nós somos seres humanos, não temos todo o conhecimento do mundo. Às vezes, eu tenho mais habilidade para uma área administrativa do que talvez até mesmo a operação em si. E a pessoa entende que precisa de alguém para ajudar na operação, por exemplo, né? Esse timing é importante, né? Porque as pessoas, às vezes, esquecem de largar o eu presa e aí que elas se sufocam e desistem no meio do caminho. Assim, Isabela, hoje a gente vive num momento onde a informação está muito à mão, né? Então, hoje você consegue, com mais facilidade, buscar esse conhecimento. Sim. A IA está aí, né, fazendo isso, inclusive tirando clientes, né, de muita gente. Tá? Mas, assim, a IA te traz um livro, né, e que você tem que saber interpretar. Sim. Né? Enfim, então não é tão simples assim. Então, às vezes, você precisa, porque mesmo você tendo conhecimento, isso é importante frisar, que não é só questão de conhecimento, mesmo você tendo conhecimento, você tem que focar o seu tempo naquilo que é o carro-chefe do teu negócio. Né? Então, por exemplo, se você é um restaurante, então você tem que focar em ter a melhor comida. Né? Não dá para dizer, fui no restaurante e a comida era boa. Pô, legal. É o mínimo que se espera no restaurante, a comida seja boa. Sim. Isso não é vantagem, isso não é diferencial competitivo. Legal. Então, você tem que focar nisso. Aí você, em vez de estar lá dentro da cozinha ou dentro, né, do seu administrativo, fazendo uma compra certa para diminuir o seu custo, rodando o salão para poder fazer um bom atendimento, entender, né, ter o feeling do que está acontecendo ali para você saber se o seu atendimento está legal, se a sua comida está legal, você está atrás do computador, por exemplo, estudando sobre marketing. Né? E o teu negócio, que não é marketing, o teu negócio que é servir, né, uma alimentação de qualidade com um bom atendimento, está ficando de lado porque você está desperdiçando seu tempo em outra coisa que você poderia delegar. Né? Então, isso é muito importante. Às vezes, não é só questão de conhecimento. Você precisa focar naquilo que você realmente quer, o seu carro-chefe, que é o seu produto ou serviço. Sensacional. Você já virou uma chavezinha minha aqui. Bacana. Voltando um pouquinho, Anderson, dentro da sua história, né? Acho que a gente parou nela aí, provavelmente na metade do caminho aí. A gente parou na entrada. Na entrada dela aí. Você falou um pouco do Senai, né, que você passou, e aqui a gente tem uma instituição perto da gente, né, a gente está falando aqui de Nova Friburgo, né, para quem está nos assistindo, né, o Senai é o órgão, né, Ferjan, enfim, tem em várias regiões, várias cidades. O Sistema S. O Sistema S, exato. Me fala um pouco se o Senai ele contribuiu na sua trajetória como empreendedor ou não. Eu digo isso porque eu fiz Senai e quando eu fiz Senai eu fiz assistente administrativo. E é ali onde eu comecei a melhorar em muitas coisas, em muitos sentidos, né? Estava ali na adolescência, você começou a empreender na sua adolescência, eu também comecei a empreender na minha adolescência, e ali foi um momento muito marcante para mim. Até hoje, quando eu converso com alguém, eu falo sempre sobre o Senai, que para mim foi onde minha trajetória profissional se iniciou. Me fala um pouquinho o que foi o Senai para você e se ele realmente contribuiu para sua trajetória. Assim, contribuiu e muito. Né? Bacana. Então, eu costumo dizer que eu tive a sorte de poder fazer Sebrae e agradeço a minha mãe por ter feito Sebrae, né? Que foi uma coisa dela, né? Você tem que fazer alguma coisa. Mesmo que você não siga essa profissão, você tem que fazer alguma coisa. Não foi muito simples, porque eu estudava de manhã. Quando eu entrei no Senai, eu fazia lavoura naquela época. Eu estudava de manhã e fazia lavoura à tarde. Aí surgiu a oportunidade do Senai, a lavoura estava no meio, eu fazia junto com uma outra pessoa. Então eu estudava de manhã, fazia Senai à tarde e terminava a lavoura à noite. Nossa. A gente ficou isso até terminar a colheita dessa lavoura. Mas, assim, foi interessante porque o Senai, como você fez, ele é muito organizado, né? Assim, me trouxe disciplina, trouxe horário e companheirismo, né? Porque, assim, a época de Senai era uma época muito boa, né? Sim. E uma coisa interessante, pelo menos, né, no meu curso, eu sou torneiro, embora nunca mais tenha botado a mão no torno, mas eu sou formado em tornearia, e você ficava numa sala da parte de teoria, estudando, né? E quando você se sentisse pronto, você ia até o instrutor lá para fazer a arguição oral, né? Você ia lá e fazia a prova oral.
Então, ele pegava né, a apostila, ia perguntando, você passou, você pegava o projeto e descia para a oficina para fazer a peça. Isso já te traz uma certa disciplina e autonomia, né? Você decidir se você está pronto ou não. Legal. Isso era bem bacana, né? E eu via lá pessoas que ficavam semanas para descer e eu sempre procurava descer o mais rápido possível, né? Subia 2, 3 dias, eu já estava descendo. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Inclusive, através do Senai, eu arrumei o meu primeiro emprego. Quando eu fui buscar o meu certificado, a secretária me chamou, ô Silveira, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Tem uma vaga em tua empresa. Eu fui também. Indicado com cartão do Senai e cheguei lá e comecei a trabalhar. O Senai não está patrocinando a gente nesse vídeo, a gente está falando muito do Senai. Então, hashtag Senai patrocina a gente aqui, tá? O Estúdio Realize. Mas, brincadeiras à parte, mas é muito interessante o Anderson, sua fala, né? Porque aconteceu muitas coisas parecidas comigo também, então é muito interessante a gente ver isso também se perpetuando na vida de outras pessoas, né? Então, a questão da disciplina foi nesse período. Sim, foi onde eu trouxe. Pensei, Senai, eu tinha 14 anos, né? Então, assim, você é uma idade que o ambiente que você se encontra vai fazer muita diferença no seu futuro. Né? Então, assim, eu achei muito importante. Fica a dica para os pais dos futuros empreendedores, né? Olha aí. Já começa a trazer realmente, que hoje não é muito comum isso, né? A gente vê muita liberdade hoje, né, para os jovens. Só começa realmente a trabalhar ou fazer alguma coisa depois que termina a faculdade. E isso você dá um certo tempo para a pessoa, uma liberdade para ela estudar, mas tira dela a oportunidade de aprender em campo. Né? Então, quando você se forma numa faculdade e você já tem lá 3, 4 anos de trabalho, você já encurtou esse tempo, né? Porque você já tem uma experiência, uma bagagem, já tem para um bom emprego. Né? Você vai fazer uma entrevista, você vai chegar com toda a segurança do mundo, porque você já conhece um pouquinho do mercado. Sim. Você não está ali para falar de livro. Né? Exato. Faculdade, lógico, é muito importante, né? Te traz conhecimento, te traz uma mudança de mentalidade muito grande, mas nada como a vivência, nada como a jornada. Nada como a prática. Nada como a prática. É óbvio que não é fácil, né? A gente fala assim, vai ali e faz a faculdade e trabalha ao mesmo tempo. Não, gente, a gente não tá falando que é fácil. Não é fácil. Né? A gente não tá falando isso, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas eles estão falando numa naturalidade, mas não é o quesito de ser fácil. É o quesito mesmo de agregar o conhecimento. E naquele momento... Pode falar. Isabela, desculpa te cortar. Nada. Naquele momento que está acontecendo é muito difícil. Mas depois que passa, você fala, ainda bem que foi assim. Ainda bem que foi então, assim. Eu tenho 2 filhas, uma fez 16 agora, uma de 20. Bacana. A minha de 20 está na faculdade, faz faculdade de administração. Legal. E está estagiando. Legal. Né? Então, ela faz estágio na parte da manhã, ela tem um pedacinho da tarde ali para poder estudar, enfim, e vai para a faculdade. E ela queria, um tempo atrás, estava surgindo a oportunidade dela pegar um segundo estágio. Ela ia pegar um estágio de manhã, um estágio de tarde e fazer faculdade à noite. Né? Aí a gente conversou, falou, a decisão é sua e tal. Enfim, acabou que o outro estágio não aconteceu, mas ela queria ir. E assim, Isabela, nessa idade, o nosso ânimo, a nossa coragem, o nosso ímpeto tá a 1000. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Nem fala. É outro pique, né? O pique dos 18. É outro pique. Que você pode, né, usar essa energia de várias formas. Né? Sim. Então, por que não usar de uma forma que vai te trazer crescimento? Exato. Não. Exatamente. Acho que a ideia é por aí. Exatamente. E hoje, a juventude, né? É uma dica aí, né? Para a juventude se esforçar, ter curiosidade, né? Se desempenhar mais. Hoje a gente tem muita facilidade, a IA, como você falou aí. Mas como que a gente está usando, né? E aí... Como você falou, hoje você é um empreendedor, você é um empresário, mas você começou lá na sua adolescência, né? Então, assim, é muito mais difícil se você talvez tivesse decidido, agora eu vou ser empreendedor, né? Agora eu quero me tornar. Você ia ter que aprender tudo. Exatamente. Tudo do zero. Exato. Tudo bem, é uma decisão, cada um, né? Cada um segue o caminho que ele escolheu. Mas quando você consegue ganhar essa experiência, né, com uma certa antecedência, isso te ajuda muito. Você falou uma coisa, me veio uma conversa que eu tive com meu pai uma vez. Meu pai sempre foi um cara meio destemido, um cara meio resistente, né, a desafios, a problemas. Eu, garoto, 12, 13 anos, e falei com ele uma vez, falei, poxa, eu queria ter essa coragem, né, de enfrentar, de tal. Aí ele falou, eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, você acha que eu nasci assim? Né? Todo mundo nasce com a pele frágil,
mas você vai apanhando e ela vai endurecendo. Nossa. Então, na realidade, e hoje eu, né, com o tempo que eu tenho hoje, né, de vivência, a gente vê que é exatamente isso. Então, por isso que você não pode ter medo, né? Sim. Porque quando você começa, você tem medo de tudo, porque tudo é novo, né? Sim. Então, se você tiver medo, você não vai, não tem jeito. E quando passa um tempo, você olha para trás e fala, caramba, eu não acredito que eu estava com medo de fazer isso. Que é tão simples, tão trivial, né? Quer dizer, chega uma hora que aquilo ficou tão trivial para você que você não acredita que você teve receio de fazer lá atrás. Então tem que enfrentar. Isso é empreendedorismo, né? Sim. Eu sou empreteco também, né? Eu fiz o Empretec e escutei também de um consultor do Empretec que falou assim, quando você fala em meta, né, de empreendedorismo, se não doer o esôfago, não é meta. Né? Então, assim, para ser meta tem que doer o esôfago. Tipo assim, tem que dar medo. Bacana. Tem que dar aquele aperto no peito. Legal. Que aí você vai enfrentar e na frente você vai ter como resultado, né, o alcance. Você alcançou seu objetivo e isso aí é imensurável. Né? É verdade. A sensação de desafio, né? Hoje as coisas se tornaram tão mais fáceis que esse senso ainda da pessoa aceitar um desafio, quando tem uma coisinha, a pessoa já fica, não, vou por esse outro caminho aqui. Exato. Vou pelo mais fácil. A facilidade, né? Tá aí nas nossas mãos. Hoje muita coisa é dada, né? Muita coisa é mais fácil. Então, a gente vê muita gente aí optando pelo fácil, né? Você vê, vou fazer o projeto final da faculdade, vou fazer... Aí você vai para IA. Sim. Legal. Você acha que você está dando um tombo na sua banca? Não, você está se dando um tombo, né? Você está se auto-dando uma rasteira aí, porque é o aprendizado que você está deixando de ganhar, né? Você está deixando de aprender. Se fala muito sobre isso hoje em dia, né? O pessoal aí já ouviu um meme aí, tipo, parabéns para você que concluiu a faculdade e fez o TCC antes da IA, né? Exatamente. Porque era mais dificultoso. Levava-se mais tempo. E tinha que fazer. Não, e mais tempo em todos os aspectos, né? Porque você, além de não ter uma IA que fizesse para você, você não tinha acesso fácil à informação. Quantas vezes fui aqui para a Biblioteca Municipal pegar livro por livro para fazer trabalho. Exatamente. Né? Então, assim, hoje está tudo muito fácil. Isso me preocupa muito, tá? Porque toda essa facilidade está criando pessoas cada vez mais frágeis para um mundo cada vez mais cruel. Então, assim, eu tenho um receio do que pode acontecer na frente. Porque o mundo vai cobrar muito e as pessoas não vão estar preparadas para isso. Verdade. E quando você fala em empreendedorismo, não é diferente. Né? Porque os desafios eles vão vir, não tem jeito. Eles vão cair na tua mesa. E você vai ter que resolver. Então, se você teve a possibilidade de apanhar um pouco, de engrossar a pele, você vai conseguir resolver aquele desafio. Se você não tem essa possibilidade, porque toda vez que você teve a oportunidade de engrossar um pouquinho a pele, você cortou o caminho, né, e pegou um caminho mais fácil, você vai, dali a 20 anos como empreendedor, qualquer probleminha vai te derrubar, porque você ainda está com uma pele de bebê. Né? Então, você tem que deixar as coisas acontecerem, você tem que aprender, não tem jeito. Né? Isso é um caminho para você realmente se fortalecer e resolver qualquer tipo de problema no empreendedorismo. Pegando esse gancho, o Anderson, a gente vê o reflexo dessa fragilidade do ser humano hoje em dia através das doenças, né? A gente vê aí o índice alto, por exemplo, de depressão, que é uma doença, né? E leva realmente a isso, a fragilidade hoje do ser humano em si, né? Óbvio, né, que a gente não está falando que é algo só por fragilidade, a gente está falando de uma doença, mas a gente vê isso realmente recorrente, né, até mesmo dessa fragilidade, né, falando da juventude, né, a gente vê uma juventude aí que muitas das vezes, quando algo não dá muito certo, já tá triste, a frustração, a frustração de forma gritante, né, e aí já se frustra muito rápido, já desiste muito rápido. E quando você vem, né, quando você se disponibiliza a empreender, se você tem receio de se frustrar, nem entra. Boa. Porque vai se frustrar, não tem jeito, né? As frustrações vão acontecer. Por mais que você planeje, por mais que você siga um caminho que você, né, entende mais ou menos, né, você conhece, você se preparou, as frustrações vão acontecer. Né? Para isso existe lá a análise SWOT, né? As forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Forças e fraquezas você meio que consegue controlar. Agora, principalmente as ameaças externas, você não tem como controlar. Você não tem como controlar uma mudança de total de forma de governo, ou de impostos. Você não tem como controlar o clima, uma tragédia natural. Por 2011, nós vivemos isso aqui. Né? Nós vivemos isso aqui.
Eu lembro que na época eu levei quase 10 dias para poder chegar no escritório, que era aqui no centro. Eu não tinha acesso. Eu morava na Friburgo Teresópolis nessa época e eu fiquei uns 7 dias mais ou menos sem acesso nenhum. Eu só chegava por helicóptero. E quando eu cheguei na empresa, os funcionários estavam todos cabisbaixos, tipo assim, tá todo mundo na rua, né? A cidade acabou. E eu fiz uma reunião com ele e falei assim, olha, a tragédia foi em Friburgo. E essa foi, era qual empresa? A FreeWeb. A FreeWeb. Já a FreeWeb. Já a FreeWeb. Logo depois que você fechou, no caso a mercearia, você já abriu a FreeWeb? Não, a mercearia eu fechei em 2000. Fiquei um ano com a mercearia. Peguei em 99, meu pai faleceu. Em 2000 eu fechei um ano depois. 2004, 2003, 2004 eu fui para a faculdade de informática, só analista de sistema. Legal. E fiz um projeto final, foi um portal de turismo. Na faculdade, aí que eu falo que a faculdade às vezes é muita teoria. Então, na faculdade, eu não focava muito a parte de web, naquela época principalmente, né? O web, eles nem queriam aceitar o meu projeto final como sendo web, não podia ser web. Hoje, você pensar nisso hoje é inconcebível, né? Sim. Mas na época eles achavam que programar, fazer site não era desenvolvimento. E com isso, eu não tinha muito conhecimento realmente. Aí eu fiz um curso de ASP na FreeWeb. Foi onde eu conheci a FreeWeb e conheci os proprietários da FreeWeb. Fiz amizade com o André, que era um dos sócios. A FreeWeb era formada por 3 sócios na ocasião. E ali já começou um namoro, né? Não sei o quê, de repente trabalhar junto ou não. Então, quando foi em 2007, se não me falha a memória, posso errar de um ano para outro aqui. Ele separou essa sociedade no final do ano, acho que setembro mais ou menos, essa sociedade se separou. Ele ficou com a parte, o André ficou com a parte de desenvolvimento de site, a parte de eventos, né? Que foi o que consagrou o nome da FreeWeb na época. E os outros tomaram, né, outros rumos. Nesse meio tempo, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, da fábrica que eu trabalhava, e entrei em contato com ele. Entrei em contato com ele e ele falou assim, poxa, uma coisa que eu também nunca vou esquecer, hoje nós não somos sócios, mas somos amigos, né? E ele falou assim, olha, eu fico triste por você ter sido mandado embora, mas acho que surgiu a oportunidade de a gente começar a trabalhar junto. Legal. E aí a gente se tornou sócio, né? Começamos a trabalhar. Em 2017... Aí vem a intuição do empreendedorismo. Também às vezes tem que seguir Aí ficou de 2007 a 2017. 10 anos. Ficamos 10 anos trabalhando junto e muita coisa mudou, foi pivotado, a FreeWeb mudou completamente, paramos de fazer evento, vendemos o portal e começamos a focar na parte de desenvolvimento, né? Isso resumindo bastante a história. Em 2017, finalzinho de dezembro de 2017, eu comecei a me sentir muito incomodado, comecei a sentir uma perturbação interna muito grande e eu não sabia o que era. Eu fiquei 40 dias, 40 noites sem dormir, pensando, sem saber o que era. Nas minhas orações, meu Senhor, o que é isso, o que é isso? Eu cheguei à conclusão que eu tinha que andar sozinho. Era uma conclusão de uma decisão de negócio, nada pessoal, muito pelo contrário. André é um cara que... André, abração, meu irmão. Inclusive, ele sabe que eu estou aqui hoje, porque eu tinha falado com ele, consultado ele se ele conhecia alguém de podcast. Coincidentemente, hoje ele mandou mensagem. Você conseguiu o podcast? Eu falei, cara, fechei com a Realize lá. Eu tô dando spoiler já aqui, dando spoiler aqui. E ele falou... Aí conversei com ele hoje, enfim. Então, eu sentei com ele e falei, olha... cara, eu não sei se eu vou tomar a decisão correta. Eu era sócio de uma outra empresa junto com ele que estava na crescente. O que a gente falou lá atrás, a gente nunca tem certeza. Exatamente, mas assim, falei, cara, é isso. E eu não estou falando de empresa A ou B, eu estou querendo andar sozinho. Então, como você fundou a empresa, se você quiser ficar, eu saio, não tem problema nenhum. Eu falei, não tem problema não, até porque ele já estava tomando conta dessa outra empresa que eu também fazia parte. E eu falei assim, mas eu vou sair da outra também. E a outra estava expandindo. Tipo assim, era uma decisão completamente louca, né? Completamente louca. Mas era um sentimento, enfim, né? E sentei para conversar com os investidores que tinham entrado nessa outra empresa na ocasião. E eles concordaram, compraram a minha parte, a gente negociou. E ele falou uma coisa também, que eu também não esqueço, né? Um dos investidores dessa empresa era o Oswaldo Lúcio, que é o presidente da Gigalink. Ele fez parte dessa empresa junto com a gente um tempo. E eu conversando com ele numa reunião, ele falou assim, olha, você só vai saber se essa decisão foi certa ou não daqui a uns 10 anos. Né? Porque não tem como você saber antes. Muita coisa vai acontecer nesse caminho. E é verdade, né? É verdade. As coisas demoram a acontecer, não tem jeito. E realmente não era nada pessoal, muito pelo contrário. Tipo assim, você teve algum problema com o teu sócio? Nunca. Que bacana. Muito pelo contrário. Bacana. A nossa relação sempre foi muito, muito boa, muito transparente, muito um cara de um caráter, né, lá em cima. Foi uma decisão de negócio, de uma inquietação, não foi uma decisão tipo assim, eu acho que foi uma inquietação durante 40 dias, 40 noites. O número 40 representa muito, né, biblicamente falando. Sim. Então, foi
foi a interpretação que eu tive. Assim, algo me diz que eu tenho que andar sozinho. Né? E foi uma decisão certa? Até hoje eu não sei. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Mas eu vou pegar esse gancho que você falou de ter um sócio. Uhum. A gente está falando de empreender aqui. E me fala, ô Anderson, quais são os requisitos ali para fazer a escolha de um sócio certeiro? Foi o que você falou. Olha, eu nunca tive problema com meu sócio. Porque eu acho isso primordial, né? Com esse sócio. Com esse sócio. Já tive outros negócios. Já teve outros negócios. Então, você também tem experiência para passar pra gente. Sim. Porque hoje, né, a pessoa às vezes fala, quero empreender, quero ter um negócio. Vou procurar um sócio. Uhum. Como escolher um sócio? Então, a primeira coisa, você não tem que escolher um sócio. Você tem que escolher um parceiro de negócio, um parceiro... assim, você tem que entender que não é só negócio. Né? Então, a primeira coisa, você tem que entender quem é aquela pessoa, a pessoa. Se é uma pessoa de caráter, se é uma pessoa que tem boa família. Isso é muito importante. Primeiro, conhecer a pessoa. Porque esse sócio vai virar teu amigo, esse sócio vai frequentar a tua casa. Então, você tem que ser uma pessoa de confiança. Isso é a primeira coisa. Legal. Então, se os seus valores não batem, se os seus valores divergem, nem tenta. Porque isso na frente vai ser cobrado, isso não vai dar certo. Isso é a primeira coisa. A partir do momento que os valores estão alinhados, todo o resto você conserta. Porque a partir do momento que vocês se respeitam e vocês têm o mesmo objetivo, não pode, claro, eu querer chegar a 1 milhão e o cara querer ficar no tostão. Também não vai acontecer. Eu quero arriscar, eu quero empreender, eu quero crescer e o outro não quer. Então também não vai acontecer. Então você tem que, primeiramente, pegar uma pessoa que você possa confiar, que tem os mesmos valores que o seu, depois que ela tenha a mesma ambição que você. Bacana. Tipo assim, o mesmo objetivo que você. Não, eu quero trabalhar ou nesse nicho, ou não, eu quero me tornar um empresário de sucesso. Em que nicho? Não importa, eu quero me tornar um empresário de sucesso. Bacana. Então, se essa empresa não der certo, nós vamos fechar e vamos montar outra. Então, se você estiver alinhado, você vai. Agora, se os valores não estiverem alinhados, é igual um casamento. Uhum. É igual um casamento. Você casa, no seu caso, seu marido quer ir para um lugar, você quer ir para outro. Seu marido quer morar nos Estados Unidos, você quer morar, sei lá, na Alemanha. Sim. E nenhum dos dois abre mão desse pensamento. Puxa pra um lado, né? Não tem jeito. Vai chegar uma hora que essa divergência vai pesar. Sim. E que cada um vai seguir o seu rumo, entendeu? Bacana. Então, acho que os valores, acho que é o principal de tudo. Muito bacana, muito bacana. Falar nisso, um abraço aí pro meu sócio Hugo aí, graças a Deus a gente eu tive o prazer de conhecer. Teve o prazer de conhecer, um bom relacionamento aí, já que a gente está falando sobre isso. Uhum. E é muito importante, Anderson, essa visão, porque as pessoas têm dificuldade também, né? Às vezes a pessoa às vezes não quer andar sozinho, ou tem conhecimento e conhece alguém que pode agregar para montar um negócio junto, né? Então, fica a dica aí para essa galera, realmente, que tá aí, né, escolhendo, sabendo quem conseguiria ajudar num determinado negócio, né? E tem que ver, Isabela, se você de fato precisa de um sócio. Bacana. Né? Você precisa de um sócio? O que esse sócio vai agregar no seu negócio? Bacana. Né? Dinheiro, você tem várias linhas de investimento, você tem investidores anjos, você tem muitas formas de conseguir dinheiro. Agora, ele vai agregar a nível de conhecimento, por exemplo, ele tem uma expertise que você não tem, ele tem um network que você não tem. O que ele vai agregar ao negócio? Onde o seu negócio não chegaria sem ele? Né? Essa empresa que nós montamos, eu e o André na ocasião, que entraram novos investidores, ela deu um salto depois que entraram esses investidores. E não foi só por dinheiro. Foi justamente por expertise, know-how, network. Então, eles trouxeram muito conhecimento para dentro do negócio. Para você ter uma ideia, a gente tinha um contrato de parceiros nessa empresa, né, que era formada. Tinham parceiros que colocavam mercadoria para a gente vender, é um marketplace. A gente tinha um contrato, aquela coisa de contrato de empresa, de jurídico. E quando ele entrou, a primeira coisa que ele fez foi derrubar aquele contrato. Então, a gente entrou com um termo de compromisso. Nós saímos de um contrato de 7 páginas para uma folhinha. Né? Então, assim, desburocratizou a entrada do parceiro. Então, isso é o quê? Isso é experiência. Né? Isso é experiência. Sim. Isso a pessoa já viveu aquela jornada, já entendeu que não funciona. E a gente vivencia muito isso hoje, lá no caso da FreeWeb, né? Que a gente fala que a gente não faz marketing, a gente faz toda uma consultoria. Porque, às vezes, o marketing não resolve. Se o problema é interno, né? Se o problema está na cultura da empresa... não vai. Se o problema está... assim, eu não quero ir por esse caminho, então não adianta. Legal. Se o seu produto é ruim, se o serviço é ruim, se o preço está fora de mercado, não tem marketing que vai fazer você vender. Legal. Que os publicitários me perdoem, mas eu costumo dizer que marketing não vende, marketing expõe.
né? No dia de hoje, né? Porque hoje você tem acesso muito fácil ao serviço concorrente, ao produto concorrente, né? Hoje você, com o celular, você compra qualquer coisa em qualquer lugar do planeta. Sim. E hoje muitas coisas chegam muito rápido, né? Então, assim, é impressionante. Eu dei uma entrevista uma vez para um jornal que já não existe mais aqui na cidade, e na ocasião eu falando sobre comércio eletrônico, né? Nesse gancho de facilidade. Isso já tem uns 14, 15 anos. E eu falei naquela ocasião, assim, daqui a 10 anos, metade das empresas da Alberto Braun não vão existir mais. Em função principalmente do comércio eletrônico, né? E na época eu fui bastante criticado por isso. Eu acredito. Roda Alberto Braun hoje e começa a lembrar da quantidade de empresas que não existem mais hoje no Alberto Braun. Alberto Braun não vai deixar de existir. Mas Alberto Braun, há 15, 20 anos atrás, era sinônimo de sucesso garantido. Exatamente. Você abriu uma loja no Alberto Braun e acabou. Você está resolvido. Hoje, o que você mais vê são lojas abrindo e fechando no Alberto Braun. Verdade. Porque não é mais aquela referência, né, uma garantia de sucesso. Muito disso em função até do próprio comércio eletrônico. Sim. Então, assim, está muito fácil você chegar a um produto ou um serviço. Então, você tem que criar outros mecanismos para poder fazer com que essa pessoa trabalhe com você. Então, tipo assim, por que aqui? Vamos gravar um podcast no Realize? Por que no Realize? Por que não no concorrente? Né? Então, tem que ter um motivo para fazer aqui. E na maioria das vezes, não é só preço. Sim. Né? Porque você que presta um serviço, você que quer adquirir alguma coisa, você tem um motivo para aquilo, você tem um objetivo com aquilo, você quer alcançar ou resolver alguma coisa em relação àquilo ali. E às vezes não resolve. Às vezes entra um atendimento. Tem uma loja aqui na cidade, que eu não vou falar o nome, é uma loja muito antiga, que eu fui comprar um determinado material, porque se eu falar com o material, a loja vai ser identificada. Eu fui comprar um determinado material, eu era um garoto, eu era moleque. E aí eu estava olhando algumas coisas, aí eu olhei no outro local assim e falei, pô, aquela ali me chamou a atenção. Aí o cara veio e falou assim, não, aquela ali é muito cara. Nossa. Eu estava no segundo grau, né? Vamos entregar a idade aqui, né? Hoje no ensino médio. Isso tem mais de 20 anos. Eu nunca mais entrei naquela loja. Eu acredito. Nunca mais entrei naquela loja. É por birra? Não. É assim... naquela época, eu não iria comprar aquele produto naquela época, não ia comprar, porque eu não estava no meu momento de compra, eu não era a persona dele naquele momento. Mas os anos se passaram e eu me tornei o público dele. E comprei aquele produto mais de uma vez, e adivinha onde? Na internet. A gente acabou comprando na internet. Então, assim, atendimento, pessoal, é muito importante. Então, hoje você não pode mais vender produto, você tem que vender experiência. Então, se você continua vendendo produto, continua vendendo serviço, você está fadado ao fracasso. Você tem que vender experiência. Por que eu vou deixar de comprar uma caneca num site da internet que eu vou pagar, na maioria das vezes, um pouco menos do que eu pagaria para você e, dependendo da hora que eu comprar, chega no mesmo dia ou mais tardar no dia seguinte. Né? Por que eu vou comprar com você? Sim. Eu tenho que ter um motivo. Então, ir até a tua loja fazer uma compra não pode ser mais simplesmente fazer uma compra. Tem que ser um evento. Né? Tem que ser um passeio. Exatamente. Tem que ser prazeroso. Senão, eu não vou comprar. E aí, o Anderson, quando você está falando de um negócio que talvez o atendimento só depende de você, aí beleza, só depende de você. Mas quando você está falando de um negócio, que você tem colaboradores, né? E tem negócio, né? Vamos falar de loja na Alberto Braun, que você precisa ter colaborador ali, aí que entra. Qual é a função ali do empreendedor, do empresário, para que o atendimento do seu negócio seja de excelência? Porque eu garanto que, talvez nessa loja, que se não foi o dono que te atendeu, foi um colaborador, se o dono dessa loja um dia descobrir, acho que ele vai ficar enlouquecido. Eu não recordo se na época era um colaborador, era um dono, não me recordo. Mas eu me recordo de algumas situações que eu fui mal atendido em Friburgo pelo dono. Né? Entendi. Então, assim... Me recordo de situações que eu já vi donos chamar a atenção de maneira bastante agressiva de funcionário na frente do cliente. Então, infelizmente, algumas vezes, o dono que está ali é dono de empresa, não é empreendedor. Isso é uma das causas. Mas, lógico, evidente que você tem, a grande maioria, né, felizmente, são empreendedores. Sim. Mas o que acontece, Isabela? Para você tem que ter um time motivado, você tem que ter um time preparado, tem que ter um time capacitado. Agora, não tem jeito. Liderança se faz pelo exemplo. Você nunca vai conseguir um atendimento de excelência se você não treinar essa equipe estando presente. Não vai. Então, ou você, como proprietário, vai estar presente, ou você vai ter alguém que responda por você,
né? Um gerente que tem o mesmo pensamento, que tem os mesmos valores de você, que vai fazer essa equipe funcionar. E você lidera pelo exemplo. Então, assim, se é um atendimento, o teu funcionário tem que ver você atendendo. Legal. A partir do, assim, um dono que não tem coragem de pegar a mão numa vassoura para varrer uma frente de uma loja dele que está suja porque ele acha que aquilo é humilhação, isso para mim não é líder. Ele não é líder. Porque, não, é obrigação, eu pago você para varrer lá. Não, mas peraí. Mas funcionário é funcionário em qualquer lugar do mundo. Né? Às vezes ele não tem a mesma percepção que você e às vezes ele não viu, não percebeu ou está meio querendo ir embora, enfim, né? Não importa. Mas a partir do momento que ele vê você fazendo, que você teoricamente não tem a obrigação de fazer, opa, peraí, o dono está varrendo a calçada. Por que eu não vou varrer? Né? Então, assim, você fazendo, por exemplo, e fazendo capacitação, eu cheguei a montar um produto uma vez, uma palestra de atendimento, cheguei a oferecer para algumas empresas na cidade e não tive uma aceitação legal. As pessoas diziam que não precisavam daquele treinamento. E assim, a gente sabe que isso não é uma realidade até nos dias de hoje, isso não é uma verdade 100%. Verdade. Temos lugares com bons atendimentos? Temos, mas temos muitos lugares com atendimentos muito ruins. Né? E essa palestra... Né, um bom atendimento também não significa um atendimento excelente. Não. E bom atendimento não é necessariamente sorriso no rosto e tapinha nas costas. Sim. Né? Bom atendimento é aquela dificuldade enorme que você tem nos primeiros 3 segundos em identificar que tipo de cliente você está atendendo e fazer o atendimento que ele vai se sentir confortável. Verdade. Eu já fiz reuniões com clientes, né, no caso da Freeweb, que durou 8 horas e eu saí da reunião com contato fechado. E eu já fiz reuniões que eu saí com contato fechado em 5 minutos. É perfil de cliente. Né? Então, tem cliente que você senta e ele quer desabafar, ele quer falar de todos os problemas da vida dele. Né? E você, às vezes, precisa ouvir, né? Não tem jeito. Nem sabe, a vida é corrida, não dá. Veja bem, cada um tem uma técnica e um formato de trabalho. Mas essa palestra, por exemplo, que a gente fazia, era atendendo gente, não cliente. Então, primeiro você atende a pessoa, você cria um relacionamento com aquela pessoa e depois disso ela pode ou não virar o seu cliente. Mas a partir do momento que o relacionamento aconteceu, a chance dela se tornar cliente é muito grande. Né? Então, a gente sempre defende muito isso, essa questão do atendimento. Eu já fechei negócios 4, 5 anos depois de fazer o primeiro contato, o primeiro atendimento. E assim, 4, 5 anos depois, sem contato. Não é 4, 5 anos tentando, né, trabalhando aquele lead. É 4, 5 anos depois, seu telefone toca. Anderson, aqui, lembra de mim? Aquele projeto que eu fiz com você? Então, chegou a hora da gente conversar. Vamos conversar? E chegar lá e fechar um negócio. Por que ele lembrou de mim 5 anos depois? Você marcou ele. De alguma forma, ele foi marcado. E na maioria das vezes, eu não lembro como que eu marquei ele, mas ele lembra. Né? Então, assim, isso é muito, muito importante. Né? Eu atendi um cliente uma vez no escritório aqui. Ele chegou lá numa sexta-feira, 1h da tarde, 2h da tarde, 1h da tarde, chinelo, bermuda, camiseta aquela aberta, né, regata e tal. Sentamos, fomos lá, ofereci um café, uma cerveja e tal. A gente tinha tudo isso no escritório, quando era o escritório era aqui. E, enfim, fiz um atendimento todo normal. Ele foi embora. No dia seguinte, ele mandou um e-mail. Eu falei, eu queria agradecer pelo atendimento que você teve comigo. Porque eu estava de chinelo, de bermuda, e em Friburgo, infelizmente, as pessoas atendem pela aparência. Só que sexta-feira era meu aniversário. E depois da reunião, eu tinha marcado um happy hour com os amigos na rua, ia tomar uma cerveja, então por isso que eu estava mais à vontade. Mandou um e-mail falando, né, algumas coisas, agradecendo, tal. Eu fui lá, imprimi um e-mail, fui lá na sala, botei pro pessoal lá. Falei assim, galera, aqui, ó. É isso aqui que faz valer a pena a gente fazer o nosso trabalho. Né? E outra coisa que a gente... Aí você fala de liderança, fala de capacitação. Você tem que deixar claro para a tua equipe, né, para o teu funcionário, que ele não trabalha para você. Né? O funcionário que acha que trabalha para o patrão, ele está fadado a ser dispensado, a não ter um trabalho de qualidade. Ele trabalha para ele. Então, ele faz um excelente trabalho porque ele é um bom profissional. Mas a empresa não valoriza. Cara, troca de empresa. Né? Mas eu já troquei 10 vezes de empresa e continua sem ser valorizado. Monta a sua. Né? Porque a partir do momento que você é um profissional, você vai encontrar o seu lugar. Não tenha dúvida com relação a isso. Né? Então, quando você consegue trazer isso para a tua equipe, você consegue ter um bom atendimento, você consegue ter um bom rendimento, né? Você consegue fazer a engrenagem girar de forma que em determinado momento você não precise mais estar lá. Lógico, é evidente que você não vai ficar a vida inteira lá dentro pegando na mão da equipe. Mas você precisa formar essa equipe de uma maneira consistente para ela rodar. Ou seja,
Eu até ouvi num podcast essa semana uma coisa que me chamou muita atenção, né? O que é cultura de uma empresa? A cultura de uma empresa é quando todos os funcionários fazem o que tem que fazer sem você ter que pedir. Então, você alcançou a cultura da tua empresa. Né? E, assim, parece difícil, mas não é tão difícil assim. Isso começa já na seleção. Então, ali, quando você vai entrevistar, lógico, você tem que ter um pouco de conhecimento, tem que ter técnica, tem que ter feeling, né? Que às vezes não adianta só questionáriozinho de RH. Às vezes você tem que ter o seu feeling, a sua experiência, a sua jornada, né? De olhar no olho e tipo assim, não dá. Eu já tipo assim, dispensei, né? Funcionário em entrevista no aperto de mão. Já cheguei na entrevista, oi, tudo bem? Falei, vou fazer a entrevista completa, como tem que ser, mas está fora. Por quê? Valores. Os valores não batiam com os nossos valores. Então, assim, você não precisa ser amigo do teu funcionário. Lógico que tem gente que prefere ser amigo, tem gente que não, aí cada um segue a tua forma, né, de lidar. Você não precisa necessariamente ser amigo, mas você precisa necessariamente estar próximo. Bacana. Então, assim, ele tem que ter o sentimento de pertencimento na empresa. Senão ele não vai fazer por você. Ele não vai suar a camisa por você se ele não sentir que ele pertence àquele projeto. Então ele tem que ter esse pertencimento. Para ele ter esse pertencimento, ele tem que primeiro entender que você respeita ele. Sim. Se ele não tiver esse sentimento, ele não vai fazer. Sim. Então, por isso que você lida, de novo, como a questão do sócio, a questão do cliente, você lida com gente. Né? Então, você traz essa pessoa como gente, como pessoa para perto de você, e você vai começando a fazer com que ela caminhe, pensar como que você pensa. Isso acontece naturalmente. Não é uma coisa que você treina, tipo assim, daqui a uma semana essa pessoa vai estar assim. Não vai. Quando você menos espera, ela toma uma atitude, tipo assim, você precisou estar ausente por algum motivo e aquilo funcionou. Eu falei, mas quem que fez? Eu né? Quando você, tipo assim, fulana aqui, tem que fazer aquilo, você não, já fiz. Como você já fez? Mas eu não estava aqui ontem, quem te mandou você fazer? Ninguém mandou, eu fiz. Porque ela começa a ter o sentimento de pertencimento. E você consegue isso estando próximo, respeitando o teu funcionário, respeitando a tua equipe. E o que é respeitar a tua equipe? Você entender o momento dela, você entender o momento de fragilidade, você perceber que às vezes ela está com um problema familiar. Então, assim, nossa, quantas vezes eu já fiz isso, né? De sentar com um funcionário e falar assim, ok, você não está bem, vamos sentar e bater um papo? Legal. Porque aconteceu isso, e tal. Aí você vai, como que eu posso te ajudar? Aí você vai, e assim, Isabela, na grande maioria das vezes, não é dinheiro. A grande maioria, a motivação é salário alto. Não é. Boa. Na grande maioria das vezes, não é. Por quê? Porque não importa quanto você ganhe, em algum momento você vai acostumar com aquele valor. Pô. Se você ganha 1.000, você vive com 1.000. Você ganha 2.000, ficou gostoso, ficou bom. Aí dali a pouquinho aquele 1.000 não dá mais. 30. Você ganha 30, não tem jeito. Se você ganha 1.000, você anda de ônibus. Se você ganha 30, você vai querer andar de carro zero. Se você ganha 60, você vai querer andar num carro de 400. Se você vai querer andar numa Ferrari, e por aí vai. Sim. Então não tem limite. Não tem limite. Então, não importa quanto você ganha, em algum momento você vai se acostumar com aquilo ali e aquilo não vai te motivar mais. Né? É a piscina de casa, né? Todo mundo sonha em ter uma piscina, quando tem uma piscina não usa. Né? Então, tudo aquilo que você tem, que é palpável, que é objeto, que, enfim, aquilo perde valor muito fácil. Verdade. Né? Então, a conquista te motiva. Então, você tem que estar trabalhando essa conquista o tempo todo com a tua equipe. Você tem que estar olhando no olho daquela pessoa, você tem que estar perto daquela pessoa. Então, quando você chega para um colaborador e diz para ele, cara, tô percebendo que você não tá legal, vamos bater um papo? E, tipo assim, caramba, ele percebeu. Ninguém percebeu. E ele percebeu. Né? Então você começa a criar sintonia, você começa a criar conexão. Agora, veja bem, isso não é técnica de PNL. Não adianta você querer fazer isso de maneira simplesmente técnica. Isso tem que ser verdadeiro. Sim. Isso tem que ser verdadeiro. Então eu costumo dizer que, sim, lógico, existem técnicas, existem treinamentos, existem muitas formas de você melhorar a sua liderança. Sim. Mas eu acho que liderança é tipo vendas, né? Meio que um dom. Meio que um dom. Né? Quem não gosta de gente, dificilmente vai conseguir liderar gente. Bacana, isso é importante. Existe até uma frase que fala, né? Domine todas as técnicas, mas tocar uma alma humana seja apenas uma outra alma humana. Exatamente. Bacana. E isso a IA não vai substituir nunca. Nunca. Não tem jeito. Essa percepção, ela é importante. Então, assim, a gente está aqui há quase uma hora falando e a gente não falou nada. A gente falou e não falou nada. Não falamos nada. Né? Então, tem uma infinidade quando se fala em empreendedorismo, tem uma infinidade de coisas que a gente pode falar. Sim. Só que, assim, você percebe que a gente entrou aqui na minha história, a gente entrou em Senai, a gente entrou,
Assim, a gente foi destrinchando cada parte da sua história, remetia a alguma ideia e a gente começou a destrinchar e a gente parou em 2017, na verdade. Pois é, a gente nem começou a fase atual. Exato. Né? Vamos precisar de um novo episódio. Exato. Mas assim, e as pessoas podem achar assim, poxa, peraí, mas houve saiu um pouquinho do roteiro. Primeiro que não tem roteiro, né? Empreendedorismo não tem roteiro. Exato. E quando você fala em empreendedorismo é feito por pessoas, então tudo que envolve pessoas faz parte do empreendedorismo. Legal. Então a sua história familiar, a sua história, os seus acertos, os seus erros, os seus fracassos, os seus tombos, né? Eu costumo dizer que você aprende mais quando você fracassa do que quando você conquista, né? Porque você conquista, fica feliz e tal, Sim. e na maioria das vezes você não sabe por que você conquistou. Na maioria das vezes, quando dá certo, você não tem clareza por que deu certo. Mas quando você fracassa, você sabe exatamente aonde você errou. Né? Sabe o como. Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente entender isso, né? Aí, porque, assim, o fracasso é só um momento, né? Tem eu esqueço o nome dele, aquele rapaz que montou um negócio de reciclagem de motores a diesel. Você vai saber quem é. Eu não lembro o nome dele, não consigo lembrar o nome dele. Mas ele fala um negócio muito legal, muito bacana, né? Que ele fala assim, eu nunca fali. Eu nunca fali. Eu já fiquei sem dinheiro. Então, assim, quando você perde algo que você consegue recuperar, você não faliu. Né? Fala assim, eu já fiquei sem dinheiro 3 vezes, já fiquei devendo 3 vezes, mas eu nunca fali. Você perde dinheiro, mas adquire experiência. Exatamente. Não, e assim, poxa, eu sempre tive dignidade, eu sempre tive saúde, né? Então, cara, se você tem saúde... É muito interessante isso, né? Ah, mas eu tô com um problema muito sério na empresa. Qual é o teu problema? Ah, é dinheiro. Então você não tá com problema. E é muito ilusório você pensar que realmente o empreendedorismo é isso. É algo que vai se sustentar sempre e só vai subir. É muito ilusório. Na maioria das vezes, o empreendedor, de fato, quem está na linha de frente, ele nunca vê o dinheiro, por mais que ele faça dinheiro. Bacana. Né? Você pode olhar aí, né, os grandes empresários, né, que a gente conhece, enfim. Normalmente, num sábado à tarde, o filho dele está no clube e ele está trabalhando. Exatamente. Então, assim, o filho está indo para Disney e ele está trabalhando. Verdade. Então, o empreendedor, realmente, normalmente, ele não empreende por dinheiro, ele empreende por propósito. Né? É verdade. Eu vi uma entrevista uma vez do Paulo Lema e ele falou justamente isso. Ele falou assim, eu não ligo para dinheiro. Assim, lógico que você tem um padrão de vida, um conforto, é legal, mas assim, eu não tenho ambição por dinheiro. Mas por que ele está sempre buscando ganhar mais dinheiro? Porque o dinheiro, ele é a comprovação que você está no caminho certo. Bacana. Então, na realidade, cada vez que ele faz um negócio e dá certo, é como se ele recebesse um certificado. Ó, você concluiu essa etapa e deu certo, vamos para a próxima. Né? Bacana. Então, quando você tem esse entendimento que não é dinheiro, né, você vai com mais força. Porque independente se você tem dinheiro ou não, você vai continuar seguindo o teu caminho, a tua jornada. Agora, se você entrou no empreendedorismo pura e simplesmente para ganhar dinheiro, na primeira dificuldade você vai desistir. Exatamente. Entendeu? Você vai fazer um concurso público. Exatamente. Né? Que é uma outra esfera, uma outra forma de pensar, enfim, cada um tem uma forma de não existe certo ou errado. Mas você tem uma segurança, entendeu? Sim. Então, assim, eu não consigo me ver como servidor público. Eu não consigo me ver. Sim. Eu acho que eu ia apanhar lá dentro. Né? Porque já ia começar a querer inventar moda, já ia começar, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos mudar isso tudo, né? Legal. Então, assim, é diferente. Eu não consigo, não sei, futuro, né, a Deus pertence, mas eu não consigo me ver sendo um político, sendo um prefeito da vida, por exemplo. Não digo que nunca serei, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas hoje eu não consigo me ver. Por quê? Porque você tem 1 milhão de regras, de coisas, de normas, você não tem liberdade de inovar, de fazer, de ousar. Então, assim, às vezes você tem ideia, mas... Né? Tem que aprovar, a Câmara tem que aprovar, o Ministério Público tem que aprovar, e Tribunal de Contas e não sei o quê. Então, você não tem liberdade para fazer. É diferente de uma empresa. Sim. Né? Você acorda de manhã... Você pode testar. Eu vou mudar aquilo tudo, você pega e muda. Sim, né? Assim como eu comecei a trabalhar em home office em 2019, se não me falha a memória. Nessa época, minha filha ela tem 16 agora, 6, devia ter 10 para 9 anos, 9, 10 anos. E ela na escola, a professora chamou a gente, falou que ela estava estranha, não estava rendendo legal e tal, e se alguma coisa estava acontecendo. E aí a minha filha falou para a professora que ela ia para o escritório com a gente, e de fato ia. Então a gente pegava ela, né? A gente pegava a mais velha,
Mas eu já estudava tarde na época e a mais nova estudava de manhã. Então eu levava de manhã para a escola e ia para o escritório. Voltava ao escritório, pegava de manhã, ia para casa, pegava a mais velha, deixava na escola e levava a mais nova para o escritório. Todo dia, essa né? era a rotina de segunda a sexta. E escritório, empreendedorismo, você não larga às 5. Sim. Tem dia que você sai às 6, tem dia que você sai às 9, né? Exato. Então não tem jeito. E realmente, a gente não estava vendo que aquilo para ela era muito ruim. Uma menina de 9 anos, debruçada, dormindo em cima da mesa. Né? E aquilo me deu um estalo na minha outra filha, que na época tinha 13 para 14 anos. Eu falei com minha esposa, peraí, a Alice, ela está com problema de desempenho da escola, mas nós temos uma adolescente que a gente não está vendo ela. A gente só está vendo ela de noite. Então, assim, se ela está com problema na escola, se está com problema no relacionamento, a gente não sabe. A gente não está vendo. Né? Foi um momento de despertar. E assim, foi muito rápido, tá, Isabela? Foi muito rápido. Eu passei a noite acordado pensando naquilo. No dia seguinte, peguei o carro, deixei a menina na escola, parei em frente ao escritório, que era uma casa ali nas Brownies. Falei com ela, falei assim, a única forma de resolver essa questão da Alice é fechando o escritório e trabalhando em home office. E eu lembro que ela falou assim, mas você acha que vai dar certo? Eu falei, não quero saber se vai dar certo. Eu não estou nem aí se vai dar certo. Se der certo, a gente toca. Se não der certo, a gente vai fazer delivery, vai vender churrasquinho, não tem problema. Porque a gente vai empreender de outra forma. Bacana. Mas empreendimentos que a gente possa fazer próximo da família. Isso foi numa quinta-feira. E eu, na segunda-feira da semana seguinte, estava trabalhando em casa. Né? Chamei o pessoal, chamei a equipe, avisei que ia trabalhar em home office. Vocês têm 2 dias para jogar tudo na nuvem, se preparar para trabalhar de casa remotamente. E a gente tem sábado e domingo para preparar todo o escritório e pintar, fazer o que tem que fazer para na segunda-feira estar entregue. Né? E assim a gente fez, a gente começou, até porque, Isabela, uma coisa curiosa, a gente tinha uma sala muito bem montada, com projetor, com frigobar, com bebida, com tudo lá. E raramente a gente atendia alguém lá, sabia? Olha que coisa interessante. As pessoas sempre preferiam ser atendidas na empresa delas. Elas não iam lá. Não era muito comum as pessoas irem lá. Principalmente depois que a gente saiu do centro aqui e foi para um bairro próximo, aqui pertinho, aqui nas Browns, na Sarah Brown ali. Então a gente viu que as pessoas não queriam ir. Você pode vir aqui, você pode vir aqui, né? Enfim. Então a gente acabava que não usava essa estrutura muito para atendimento. E assim a gente fez, mudou. Foi até interessante que na primeira segunda-feira eu levei o telefone da época para casa, quando ainda se usava o telefone fixo. E os primeiros 2 clientes que eu atendi o telefone naquela semana queriam ir no escritório. Eu falei, não é possível. Eles nunca querem ir. Aí agora o cara quer ir lá. E agora? Aí a gente descobriu que eles também estavam em home office. E a gente começou a fazer atendimento na rua. Eu fui aqui no Cadima, tinha um café aqui na época, fechou depois, tinha um loungezinho do lado. Fui lá, conversei com ele, peguei o Wi-Fi dele. Começaram a se adaptar, se adequar ali. E assim, é interessante, Isabela, que às vezes o medo nos impede de fazer de forma diferente. Verdade. A gente trabalha com tecnologia, então o home office tem tudo a ver com tecnologia. Verdade. Mas às vezes você fica com receio. Sim. Ali, como entrou filho na balança, não importa eu colocasse do outro lado, que isso nunca mais ia equilibrar. Né? Essa decisão estava tomada e não tinha volta. E quais são os receios que a gente tinha? Né? Eu sempre usava uma ferramenta chamada matriz de decisão e pontuava os pontos fortes e fracos para saber se eu devia ou não trabalhar em home office. Legal. Isso sempre ficava muito empatado. Aí a filha veio e desempatou de goleada. Né? E quais eram os pontos negativos? Olha que coisa interessante. Imagem da empresa, tipo assim, vai cair, a minha taxa de conversão vai cair. Qualidade de serviço, porque eu não vou estar mais ali do lado da equipe. E rendimento. Né? O pessoal vai começar a enrolar e não vai entregar. A minha taxa de conversão aumentou em torno de 60%, 70%. O meu rendimento aumentou 30%. Uau. Né? E a equipe ficou muito mais motivada. Uau. Então, assim, os pontos que jogavam para baixo, na realidade, eram os pontos positivos e a gente não tinha enxergado. Né? Isso traz alguns ensinamentos. Né? Primeiro, que por mais que a gente tenha uma jornada, a gente não sabe tudo. Tem hora que tem que se lançar e tem que deixar acontecer. Né? E assim, ali foi uma coisa, eu costumo dizer que foi uma coisa divina. Tá? Aquilo veio de cima. Legal. Porque 6 meses depois veio a pandemia. Nossa. Então, assim, 6 meses, foi em outubro, 3 meses depois. 3 meses depois, praticamente. 3 meses depois veio a pandemia. Então, assim, eu olhei para minha esposa e falei, olha, que coisa. Né? Então, assim, a gente já estava preparado, rodando, toda a parte estrutural funcionando, o atendimento funcionando. O único problema é que meus escritórios fecharam, né? Porque fechou tudo. Sim. Aí passou a se trabalhar nessa parte de videoconferência, aí entrou o Meet, aí começou outras ferramentas que hoje a pandemia foi embora e as pessoas preferem fazer online as reuniões, entendeu? Vai aí esse grande insight, né, Anderson, para o empresário que está nos assistindo, para o empreendedor, que talvez se não for uma decisão
como essa, de vou sair do presencial e ir pro home, ou se for outra decisão que for, né, a gente só sabe tentando, né? E você fez exatamente isso. E você também não abriu mão dos seus valores, dos seus princípios ali, o que era primordial ali para você, em troca do seu trabalho. Exatamente. Ali, em troca ali do financeiro, né? São decisões que o empreendedor tem que tomar. São decisões. E bacana. assim, se ele tomar com o coração, a decisão normalmente vai ser acertada. Né? Agora, se ele tomar só com a razão, ele corre um risco sério de errar. Anderson, muito bom mesmo. Nosso papo, acho que o telespectador aí gostaria de ouvir muito mais, de saber muito mais. Vou pedir daqui a pouquinho para você falar aí com a gente um pouquinho mais do que tá por vir aí sobre o Anderson, sobre seus planos aí, se você puder contar, se você puder abrir pro pessoal. Acredito aí que tem muita gente que possa ter uma curiosidade de, talvez, por que não, ter uma consultoria com você pela sua história. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho, mas antes eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. A gente tem pessoas aqui que recentes e mais antigas também que contribuem para o estúdio. Tem novos patrocinadores aqui. Tem uns que estão para entrar aí também, que é bem bacana. Aqui a gente fala do Basal Opção, que vem nos acompanhando aí. O estúdio vai estar entrando com algumas caras novas aí, alguns adereços aí para deixar nosso espaço mais aconchegante. E aí a gente tem o Basal Opção, que nos ajuda, né, com todos os adereços que a gente trouxe para cá, almofada, vaso de planta, tudo isso, né, a gente encontra lá no Basal Opção, que é os nossos parceiros, né? Eu sou muito disso, eu gosto de um espaço aconchegante. Então agora, né, dezembro vem, a gente vai aproveitar, né, para fazer isso, para trazer esse espaço mais aconchegante aqui pro estúdio, mais Legal. Do que já é, né? A gente quer deixar mais ainda. E aí, aqui eu falo do Hugo, né? O Hugo, além de ser meu sócio, ele é consultor financeiro, né? E aí ele tem essa lista aí dele de todas as informações dele como consultor financeiro, né? Ele é pós-graduado em gestão financeira, além de empreendedor, né? Então eu sempre falo e ele também fala. Se você tem algum objetivo e você não sabe como alcançar esse objetivo por falta de din-din, né, do money, e aí você precisa ter uma organização. E aí ele acaba te ajudando nisso, né? Não só para metas grandiosas, mas às vezes metas até mais simples, né? Quero fazer uma viagem final do ano que vem, não consegui fazer esse ano. Então, um exemplo, ele consegue te ajudar nessa organização aí, tá? Não só nisso, mas em organizações maiores também, né? Sonhos maiores, né? Eu pelo menos, eu costumo colocar meus sonhos em ordem, né? Aquele sonho e os sonhos, sabe? E aqui também tem a Michelle, ela é fisioterapeuta, ela é uma parceira aqui nossa, o Estúdio Realize super indica o trabalho dela. Se você está aí precisando, né, de uma fisioterapeuta, nós temos a Michelle aqui, que é uma indicação nossa aqui do estúdio, como profissional, tem o contato dela aqui na tela, tá? Só acionar, ela responde vocês, né, para tentar entender o seu caso específico. Aqui também eu falo da minha consultoria em marketing, né? A gente falou muito aí também sobre isso, né? O marketing, ele é bem importante, mas não é só, mas ele é um caminho aí para ser a vitrine aí do seu negócio. Ou seja, é a vitrine, seu negócio tem que estar aí bacana, né? A Munier Doces, né, é uma empresa de doces desde 2015. E agora, por exemplo, a gente fala de Natal surgindo aí, eles fazem panetones incríveis. Quando é época de Páscoa, eles fazem ovos incríveis, né? E o chocolate, né, de melhor procedência, né? Não é aquele chocolate com aquela gordura hidrogenada. É qualidade mesmo, aqui tem qualidade. O número deles também está na tela, se você ir final do ano ou você tem uma empresa, você quer presentear aí talvez seus colaboradores ou alguém especial para você, entre em contato com eles também, que eles fazem essa produção. E, gente, tem mais gente para entrar aqui. A gente solicitou aí dos nossos novos parceiros, a logo, né, o contato, pra gente subir aqui para vocês. Estamos muito gratos aí por cada um
que acompanha a gente, né? Que acompanha esse projeto, que é o Estúdio Realize. O Estúdio Realize é uma casa, né? Que a gente senta aqui na mesa e a gente consegue, né? Ouvir a história de várias pessoas, histórias diferentes e de diferentes segmentos possíveis. E isso que é mágico, né? É um estúdio aqui para você de qual segmento você for, se você tem alguma coisa a passar, que você vê o podcast como algo que vai agregar na sua vida ou no seu negócio, procura a gente vai fazer um atendimento bem especial para você e espero ver vocês aqui, assim que possível. E Anderson, te fiz uma perguntinha, né, para você conduzir aí pra gente poder finalizar aqui esse podcast. Fala aí pra gente um pouquinho, que o pessoal espera aí. O spoiler já foi dado, né? No começo aqui eu me empolguei, já entreguei um pouquinho antes da hora. Mas a gente vai estar aí já nos próximos dias aí, né? Entrando no nosso canal de podcast. E daquela coisa de tipo empreendedorismo, né? Acordei e falei, vou fazer um podcast, comecei a procurar, achei vocês. Legal. Vim até aqui, fiz a reunião, fui muito bem atendido. Obrigado. Bacana. Aí pela atenção que me foi dada. Então, assim, é um exemplo de empreendedorismo, pessoal. Eu ainda não tenho o nome do canal e semana que vem nós estamos gravando. Legal. Então, a gente está escolhendo o nome, está montando pauta, convidando as pessoas. Então, dentro de uma semana, tudo vai acontecer. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre empreendedorismo raiz. A ideia é fazer um empreendedorismo leve, né? Bacana. Uma coisa assim... bem popular, né, para as pessoas, qualquer empreendedor entender do que a gente está falando. Legal. Nada de jargão muito técnico, nada de, né, vamos falar de financeiro, né, o que entra, o que sai, o que sobra, enfim, vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de atendimento. Bacana. E só que sempre de uma maneira bem suave, bem leve, bate-papo mesmo, né? Sem aquela pressão de negócio. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, vamos divergir muitas vezes, né? A gente não está aqui para necessariamente a pessoa não vai ter que concordar com a gente o tempo todo. Isso não é empreender, isso não é, né? Enfim, não é liderar quando você fala de empreendedorismo. Sim. A ideia é trocar realmente, levar um pouquinho do conhecimento que a gente tem nessa jornada aí de mais de 20 anos e, lógico, evidente, aprender muito, né, com os nossos convidados. Espero aí, né, quem tiver interesse para estar entrando em contato com a gente para poder começar a participar desse projeto junto com a gente aí, junto com o Estúdio Realize. Que bacana, Anderson. Eu estou ansiosa pelo seu projeto. Espero que aí o pessoal de casa também possa te acompanhar. A gente vai estar aí divulgando bastante nas redes sociais esse novo projeto do empreendedorismo raiz do Anderson. E seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz aqui com a sua nova jornada aqui conosco. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser uma parceria longa e de sucesso. Longa e de sucesso. Eu vou te pedir para finalizar mesmo de verdade, para você deixar alguma frase aí para quem está nos assistindo. Pode ser relacionado, né, a tudo que a gente conversou aí. O que vier assim, na sua cabeça? Eu não digo uma frase, né? Como a gente está falando de empreendedorismo, eu acho que o importante é o seguinte: não tenha medo, comece. Bacana. E comece com o mínimo que você tem. Você não precisa estar pronto para começar, né? O feito é melhor do que perfeito. Legal. Agora, feito não quer dizer de qualquer jeito, né? Mas não precisa ser perfeito. O projeto perfeito não sai da gaveta. Sim. Então, se você quer montar um negócio, você quer empreender, não tenha medo, se planeje antes, se prepare, tenha um mínimo de preparação e vai porque vai dar certo e sempre respeite sua intuição. E se precisar de alguma ajuda, a gente está aí. Show de bola. É isso, gente. Obrigada por você ter nos assistido até aqui e até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau.